Bom, eu vou me privar dos comentários, porque agora a gente recebe o nosso colunista, que inclusive está lá em Brasília, Arnóbio Rocha, que vai comentar esse início de semana depois de raios e trovões em Brasília no domingo. Chamou a atenção o fato de que o ato chefiado pelo deputado bolsonarista Nicolas Ferreira não foi interrompido, mesmo após dezenas de pessoas ficarem feridas. Boa tarde, meu nobre amigo. Como é que está Brasília depois desse acontecimento aí de domingo? Arnóbio, querido, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, Dom. Boa tarde quem nos assiste, nos ouve pela TV dos Trabalhadores. Aqui em Brasília, Dom, tá bastante sol, calor, mas nessa época parece um pouco São Paulo nesse sentido. Você tem dias muito quentes e no final do dia vem aquela trombada, né? A chuva forte, às vezes durante o dia também. Mas é típico mesmo dessa época, né? Essa época é uma época de muito calor e também de chuvas, né? Não tem nada muito diferente desse período em São Paulo. E, claro, eu não vou falar de meteorologia, eu não sou meteorologista, não tenho, como diz o outro lá, que ele não era coveiro, eu também não sou, não fico preocupado. Agora, existem responsabilidades políticas bastante graves nesse incidente que aconteceu ontem. Todo esse entorno já é irresponsável, né? Se você pegar, a gente analisar a situação política do Brasil, porque esse povo fica trabalhando com a ideia no mundo paralelo que talvez não tenha nenhum tipo de ressonância na sociedade ou na realidade, né? Eles têm um grupo grande que se reúne, faz manifestação, saíram do bueiro ali lá pelo 2013, né? E tenta traçar para um país uma realidade paralela, um mundo paralelo, absolutamente maluco. É como se a gente tivesse, por exemplo, nas palavras, nas perspectivas, que o Brasil vivesse no comunismo, né? Até no governo do Inominável, ele achava que ele era contra o governo. O governo dele era oposição ao próprio governo. Isso é uma lógica, tá, Dom? Isso não tem nada de loucura, né? Ela tem um método muito claro de desmoralizar a atuação política e a atividade política que todos nós fazemos, né? É um direito do cidadão, um direito que nos assiste fazer política. A gente faz política em casa com as nossas companheiras, com os nossos filhos, você fala de sogra, né? Com a sogra, com o sogro. Então, é assim, a atividade. E isso dentro da sociedade, você faz política com o seu vizinho, você mora no condomínio, você tem essa relação de respeito com horário, regras, né? E você faz política dentro da sociedade quando você vai para o seu local de trabalho, e essa é uma vida porque você vive na polis, né? Na política, né? Na sociedade, na cidade. Então é importante observar isso. Quando você tenta criminalizar a política e dizer que essa política é feio, de que ela não tem dignidade, isso você abre uma janela para aqueles verdadeiros políticos desonestos que não têm a atividade como um fim nobre, né, para o bem comum, e aí eles se aproveitam para fazer qualquer coisa, né? Isso é muito característico. Você tenta criminalizar aqueles que fazem política, entendem a política como bem comum, pela felicidade da sociedade. Claro, a gente não é bobo, aqui não tem nenhum tipo de poliana, ou Alice, ou qualquer coisa do gênero, a gente sabe que existe corrupção, que existe malversação do dinheiro público, tem todas essas questões, mas a gente faz política exatamente para que essas coisas não aconteçam. Então, nós temos essa responsabilidade com a sociedade. A gente não chama um monte de pessoas para o meio da rua em contradição de tudo que eles falaram por toda a vida, né, que bandido bom é bandido morto, bandido tem que ser preso, que tem a lei, que não sei o quê, e quando alguém deles é preso, eles tentam quebrar a ordem pública, né, a ordem política. Estavam dizendo que ia lá para Papudinha para encontrar com o Papudão, né? Então, essa coisa,
Então, é preciso que a sociedade fique sempre alerta, né? Eles agora que era o bordão do Acorda Brasil, eles estão dormindo, né? Eles são uma verdadeira loucura, né? Assim, nesse aspecto. O Brasil está mais do que acordado, tá intenso, está fazendo, as coisas estão acontecendo, o país está muito melhor, mas muito melhor, não tem comparação. Você pega os aviões, os aeroportos, as pessoas viajando, você tem atividade econômica acontecendo, você tem a menor taxa de desemprego, você tem o salário mínimo sendo valorizado, você tem as universidades públicas, você tem que a reconstrução da institucionalidade, você tem o dólar que voltou a um patamar mais aceitável, você teve a Bolsa de Valores quebrando o recorde, então você tem uma série de melhorias dentro da sociedade que essas pessoas insistem em apagar como se elas não existissem. Então é essa realidade que a gente tem que trabalhar, Dom. Muito bem. Mestre Arnóbio, uma pergunta mais de cunho pessoal. Eu, particularmente, quando vejo essas coisas, me entristece um pouco, sabe? Porque é muito triste você, numa quadra da história dessa que a gente vive, com conflitos internacionais, com instabilidade política, climática, a gente ter uma oposição tão infantilizada, digamos assim, no sentido da disputa política. Eu, particularmente, acho que a estratégia, a movimentação, sobretudo do Nicolas Ferreira, que é uma estratégia que leva a política para um campo muito perigoso, que é essa subjetividade da fé. Eu sou o escolhido, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, por que eu falo com tristeza isso, Arnaldo? Porque nós saímos do mapa da fome e para um país como esse sair do mapa da fome foi preciso muito trabalho, muita elaboração de política pública, muita organização e muita competência. Então é muito ruim quando essa discussão ela vai para esse campo, porque, para além de tudo, a exploração da fé já é uma coisa estarrecedoramente inacreditável. A gente, nesse momento do mundo, a gente viver esse tipo de coisa. Então, eu queria te perguntar como é que você, enquanto cidadão brasileiro, cidadão do mundo, um homem que tem uma dignidade humana, um respeito pela dignidade humana, você tem uma história linda de vida. Como é que você olha para o Brasil de hoje sem se entristecer? Bom, realmente é difícil você simplesmente você ignorar esse tipo de construção. Mas eu encaro, Tom, no seguinte aspecto: você tem dois vetores aí que eles se combinam. O primeiro é a negação da política e o segundo é a questão religiosa, o messianismo, né? Isso daí tinha um movimento ainda na virada do outro milênio, que o mundo ia acabar, né? Antes dos anos 2000, já na virada dos anos 1000, né? E aí também é uma coisa muito um pouco ahistórico, né? Porque para nós que seguimos aí o calendário romano e o calendário cristão, propriamente dito, nós estamos no ano 2026. Os judeus estão no 5.784, os chineses estão também em mais de 5.000 anos. Então você não tem essa unidade. Mas, enfim, esses movimentos milenares, né, da virada de milênio, independente de qual cultura você esteja, ela também cria uma perspectiva de que o mundo pode acabar. Só que, assim, se você olhando do ponto de vista científico, o Sol ainda vai durar 4,5 bilhões. Eu já estou preocupado com esse tempo futuro. E aí você usa muito dessa coisa da fé, da exploração da fé. Você tem um mundo que passou por uma crise violenta em 2008, que destruiu famílias, vidas, sonhos nos Estados Unidos, na Europa, também aqui no Brasil, não deixou de ter, numa menor escala, né? A tal da marolinha, quando o presidente Lula falou naquela época, mas ela prejudica o mundo como um todo do ponto de vista da perspectiva. E o grande vilão que foi atacado nessa década de 10 foi o Estado.
o Estado democrático de direito, o Estado de bem-estar social, aquilo que se construiu como padrão civilizatório. Quando você fecha essas portas, você abre uma janela de oportunidade para esse tipo de gente. É gente que estão fora da civilização. Você só combateu a fome e traz as pessoas para a dignidade, não foi pelo um discurso religioso. Tem também uma profissão de fé, de amor ao próximo, essa identidade, mas é política pública, é o Estado que está funcionando. E essas pessoas, vejam, ontem aconteceu o incidente lá do raio, mas quem foi a socorrer essas pessoas? Foi o Estado, foi o SUS. Os caras foram socorridos pela SAMU, que é uma política pública, foram para o hospital público, estão sendo tratados pelo hospital público. Veja, tudo aquilo que eles criticam, eles jogam pedra, é aquilo que salva a sociedade. E esse momento, a gente tem esse diálogo, né, muito, dessa vida, a gente acaba, muitas vezes, perdendo essa dimensão dessa nossa realidade, de que nós temos um papel político dentro da sociedade, um papel social, a gente tem uma importância que a gente faz política, mas também a gente faz irmandade, camaradagem, a gente olha para a sociedade com olhos positivos, de que a gente tem dificuldade, o mundo passa por dificuldades, mas essas dificuldades podem ser superadas porque a gente acredita na democracia, nós acreditamos na superação desse sistema, né? E o sistema ele cobrou um preço muito alto com a crise de 2008, né? E o grande preço cobrado é quando você destrói as instituições. Aí você cria aberrações, eles não são loucos, tá? Eu não trato o tal do Trump como louco, ou o Nicolas, ou o próprio Bolsonaro, eles não são loucos. Eles são produtos de uma realidade, eles são frutos de uma realidade que tenta se impor, né, para quem domina a sociedade, tenta impor uma lógica que é a lógica de destruir as associações, a possibilidade de coletivamente a gente sair desse impasse. Por quê? Quando você se une coletivamente, o Estado acaba tendo uma força e tendo uma representatividade muito grande. E o Estado precisa de dinheiro. E quando você retira do capital que eles têm que contribuir com a sociedade, aí entra numa crise violenta essa disputa. Essa disputa fundamentalmente é uma disputa econômica, de projetos políticos de dimensão muito maior do que apenas um Nicolas Ferreira ou o Bolsonaro na Papudinha. É um projeto histórico, é a necessidade da gente voltar a pensar, a ter uma utopia, um sonho de uma sociedade igualitária, uma sociedade onde as pessoas tenham dignidade de viver. Não é para que tenha, hoje, né, se você olhar pragmaticamente, você não vai destruir essa riqueza, mas você pode distribuir melhor e que as pessoas possam ter dignidade das suas vidas. Não dá para admitir que um mundo que produz 2, 3 vezes a sua capacidade de consumo, ela tenha mais de 1 bilhão de pessoas passando fome, tá? Inclusive no Brasil, que é um país exportador de alimentos, você tem pessoas passando fome. E não é uma questão moral, né? Isso não é um moralismo, mas é uma questão lógica. Se você produz tanto e você tem capacidade de alimentar as pessoas, por que essas pessoas passam fome? Essa pergunta, né? Por que a gente tem uma jornada de trabalho de 6 por 1, que se a gente diminuísse para 5 por 2 ou 4 por 3, você daria emprego para muito mais gente, você combateria a fome e a miséria ou as mazelas da sociedade, né, dividindo um pouco mais esse bolo. Como é que a gente não faz isso? Essa é a realidade que a gente tem que discutir. É um projeto histórico. Quando você vê gente como o Nicolas, Eduardo Bolsonaro, toda essa coisa, você tem que pensar em outros valores, que é uma oportunidade de você debater outros valores. E aqui na TVT, nos outros canais aí da mídia contra-hegemônica, é o espaço ideal para a gente fazer essa discussão com tranquilidade, né? Fazer o debate político, ninguém aqui é fanfarrão, faz a coisa, promete que o mundo vai mudar amanhã. A gente tem um projeto histórico de longo prazo. É assim que eu acredito. E é assim que eu mantenho a minha dignidade, a minha moral, a perspectiva de que a gente pode mudar o mundo e não ser refém dele. Muito bem, Arnóbio Rocha,
meu amigo colunista do TBT News, segunda edição, corintiano. Estou sentindo ele com semblante meio preocupado, porque dia 1º de fevereiro nós temos um encontro, Flamengo e Corinthians, em Brasília, inclusive. Luta de classe, você vê, né, esses poderosos, esses barões, sabe-se lá de onde vem esse dinheiro, né? Aí do BRB, né? O BRB é o patrocinador. Você tem que pensar na classe trabalhadora, naqueles que no time do povo de verdade, não, e não desses caras aí que. Mas vai ser um bom jogo, né, Dom? Vai ser, vai ser. Viu? Eu, como flamenguista, estou com medo, porque o Corinthians é papa a título, né? O Corinthians está lá, caindo pelas tabelas, vai definir lá, vai jogar um clássico e resolve tudo ali. E o Corinthians renasce das cinzas, sempre foi assim. Maior respeito pela nação corintiana, sobretudo pela democracia corintiana. Arnaldo, uma excelente semana para você. A gente se vê ainda essa semana, meu irmão. Obrigado, viu? Excelente Grande análise. abraço. Deixa eu chamar a Biazita Gomes agora, sempre às terças aqui com a gente. Biazita, especialista em geopolítica, nos ajuda a entender contextos aí mundiais e agora com foco nos Estados Unidos. Bom dia, Bia. Bom dia, gente. Bom dia, Thalita. Bom dia, Edu. Bom dia, Laura. Bia, começamos falando aqui, na verdade, sobre a conversa entre Lula e Trump. Então vamos só recuperar esse ponto, porque eu quero te ouvir também qual a avaliação que você fez em relação a Lula respondendo nesse momento a Trump, pedindo essa cadeira palestina no Conselho de Paz, mas não dando uma resposta definitiva em relação a fazer parte ou não desse conselho e tratando de outros assuntos, mas sempre de uma forma muito diplomática, né? Então Lula sempre diplomaticamente tratando com os Estados Unidos e com o governo Trump nesse momento. Eu acho que uma coisa que chama atenção é que quando o Brasil foi convidado para o Conselho de Paz, ficou em suspenso, né? Porque alguns países já negaram de cara, outros fizeram exigências, outros assumiram a entrada. Alguns assumiram a entrada com uma fala deixando bem claro que a questão é só o Conselho de Paz, como o Vietnã, mas o Brasil não tinha dado nenhuma resposta, nem positiva nem negativa. Então estava estranho diplomaticamente isso. E aí a saída diplomática do Brasil foi entrar em contato com o governo Trump e, a partir dessa entrada de contato, deixar exigências para a entrada do Brasil. E aí é interessante, porque se o Brasil não entrar, não é que o Brasil ficou de má vontade com o governo americano, porque a gente tem uma questão diplomática complicada com o governo americano e o governo Trump, mas porque para o Brasil as exigências necessárias para esse Conselho de Paz funcionar não foram apresentadas. E aí o que o Lula apresenta, que é a ideia de que precisa ser exclusivamente em relação a Gaza, e aí ele quer uma apresentação formal, uma documentação que deixe claro que o Conselho de Paz é só sobre Gaza, já impede essa entrada do Brasil, porque a gente sabe que não é só sobre Gaza, mas também protege o Brasil diplomaticamente no sentido de que o Brasil entraria sim se fosse só discussão sobre Gaza, se soube só para a administração de Gaza, mas ele não entra a partir do momento que esse grupo tem como objetivo uma substituição da ONU. Lembrando que o Xi Jinping e o Lula conversaram na semana passada, né? Houve uma ligação bem produtiva, onde nessa ligação eles falaram da reforma da ONU. Que o objetivo do Sul Global não é o fim da ONU, sim uma reforma da ONU. Então, as exigências do governo brasileiro são exigências que batem exatamente com a perspectiva do Brasil de que a ONU tem que ser reformulada, mas não ser destruída. E, ao mesmo tempo, ele traz a discussão de Gaza para o ponto correto, porque está todo mundo discutindo o Conselho de Paz de Gaza, mas ninguém fala que a discussão principal é Gaza é um território palestino. E a Palestina é um país, é um Estado reconhecido internacionalmente, inclusive na própria ONU, é reconhecido por vários países. Então, Gaza não pode ser administrada de forma externa, ela não pode ser tutelada de forma externa. Ela não é uma colônia americana nem uma colônia israelense. Então, quando deixa claro que para ter o Conselho de Paz em Gaza é necessário que tenha cadeira para o governo palestino, ele pontua as necessidades, inclusive, da própria Palestina, que não estava conseguindo se fazer ouvir nessa história de Conselho de Paz, porque todo mundo estava falando, né? A França falava, o Canadá falava, os países árabes falavam, os países muçulmanos falavam, mas ninguém falava assim, olha, o crucial é, para se ter um Conselho de Paz para discutir Gaza, é necessário que o representante do Estado da Palestina esteja nesse Conselho de Paz. E é algo que o Trump não quer. Por que o Trump não quer? Porque o Trump quer legitimizar a anexação de Gaza a Israel. Então, se você tiver uma cadeira para o Estado da Palestina, você atrapalha esse processo de legitimização. Então, o Brasil ele sai diplomaticamente muito bem dessa situação,
porque ele não fica em cima do muro, ele apresenta as suas pontuações, ele apresenta sem embate, e se o Brasil não entrar no Conselho de Paz, é porque o Conselho de Paz não tem relação com Gaza, tem relação com outra coisa, mas se tivesse relação apenas com a reconstrução de Gaza, o Brasil entraria. E é importante ressaltar que agora a gente está entrando na outra fase do plano de paz, né, do Trump. E nessa outra fase não é reconstrução ainda, é desarmamento do Hamas. Então, para a reconstrução de Gaza, ainda demora muito nesse plano feito pelos Estados Unidos e por Israel. E aí, os países que estão nesse Conselho de Paz, eles têm que se colocar como: estamos só por Gaza ou queremos uma nova ONU? Eu acho que quando o presidente Lula faz essa provocação ao governo americano, ele também faz uma provocação a todos os países que aceitaram entrar nesse Conselho de Paz. Vocês estão aqui porque vocês querem a reconstrução de Gaza como território palestino, ou vocês querem uma nova ONU e ratificar a anexação de Gaza por Israel? Ele cria também uma saia justa para quem já entrou e uma reflexão para quem quer entrar ainda. Perfeito. A gente começou falando sobre isso e logo depois falou sobre a situação nos Estados Unidos, né? Já que, para além dessa criação de Conselho de Paz, Trump tem problemas sérios no próprio território, né? Então a gente teve uma execução, um assassinato pelo ICE no final de semana e agora esse chefe ali do ICE, o Bovino, sendo retirado de Minneapolis. Por conta disso também, mas, enfim, eu queria a sua leitura sobre, né? Edu e Laura aqui falaram um pouquinho sobre esse cenário, queria saber como você vê isso, já que são todos episódios que impactam na política estadunidense, já que Trump tem a popularidade em queda, no pior patamar do seu mandato, e a gente tem uma eleição de meio de mandato para acontecer esse ano. Eu acho que é importante a gente ressaltar que a popularidade do Trump está em queda, não só pela questão da imigração, mas porque as duas pessoas que foram assassinadas em Minneapolis são pessoas brancas com estereótipo americano, né? É importante a gente deixar isso claro. Sim. É a sensação para o americano, padrão, né, caucasiano, que o próximo é ele. Enquanto estava em cima de minorias sociais ou minorias históricas americanas, a truculência do Estado americano que sempre existiu, né, a gente percebe, é um movimento muito parecido com o que aconteceu durante a Alemanha nazista. Por quê? Porque a Alemanha nazista trouxe a perspectiva colonizadora que ela fazia, que a Europa fazia, principalmente na África e em outras regiões do mundo, para dentro da Alemanha, para dentro da Europa, e tratou as minorias sociais com aquela truculência. O que a gente vê nos Estados Unidos é a truculência que os Estados Unidos age externamente para dominar, para levar a sua suposta democracia, para anexar territórios, para pegar petróleo em outros países, utilizando dentro do seu próprio território, e não contra minorias históricas, e sim contra o americano padrão. E quando ele bota essa violência contra o americano padrão, o governo americano dá um recado muito forte, que é o seguinte: a partir de agora não existe mais diálogo. A partir de agora, a violência e a barbárie vão ser minha forma de governo. E ele vai testando. Ele não testa isso em Nova York, ele não testa isso na capital do governo, ele testa isso em estados e cidades que já têm um histórico de questionamento também à perspectiva autoritária, totalitária, trumpista. Então, ele está fazendo Minneapolis um tubo de ensaio. Isso para mim é muito claro. Ali é um tubo de ensaio de uma experiência totalitária. E se não tiver uma reação efetiva da população americana, que a gente vai ver essa reação nas eleições de meio de mandato, a tendência é que essa experiência totalitária seja expandida para outros lugares dos Estados Unidos. O Trump tem um projeto muito claro, ele quer ser um líder totalitário, ele sempre quis isso, ele não acredita na história democrática. E essa nova extrema-direita, ela tem uma coisa que é muito complexa, ela não acredita no que a gente chama de Estado moderno. O Estado de contrato social, que diz que todo mundo é igual, que traz os direitos civis, eles não acreditam nisso. E aí, para eles colocarem em prática as ideias deles, eles precisam refundar a ideia de Estado. E uma das principais características para refundar essa ideia de Estado é colapsar o Estado contratualista, que é qual? Você me cede seus direitos civis e eu protejo você. Aí a pessoa cede os direitos civis para o Estado e o Estado não a protege, o Estado a mata, se ela questionar o Estado. E aí o Estado sempre fez isso contra as minorias sociais para fazer controle social. Só que nos Estados Unidos não é mais minoria social. Porque as duas vítimas do ICE são vítimas que jamais passariam por esse tipo de truculência nos Estados Unidos. E não é uma falha do ICE. Eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro. Não é uma falha do governo americano, não é um descontrole, é método.
Ele está testando até onde ele consegue ir, ele está testando até onde outros estados vão aprovar isso, até onde o silêncio do povo americano vai permitir essa truculência. E existe um silêncio em parte do povo americano, considerando normal a atitude do Trump. É um silêncio barulhento, onde eles deixam muito claro que sim, talvez para voltar a ter a América grande, vale a pena também perder as nossas liberdades internas. Porque é isso que o Trump está propondo para o povo americano. Olha, a gente vai acabar com as liberdades internas, a gente vai rever os direitos civis, a gente vai ter um Estado extremamente forte, mas para voltar a ser a América grande mundialmente. Então, ele, mesmo a truculência que ele faz externamente, ele está fazendo internamente. Então, é um alerta. Eu costumo dizer que o colapso americano ele não é econômico, ele não é político, ele é civilizatório. Nesse momento, os Estados Unidos passam por um colapso civilizatório gravíssimo, que é o seguinte, é uma substituição efetiva de uma perspectiva onde todo mundo teria direitos iguais, claro que na prática não é assim, mas em termos escritos é, para uma perspectiva onde a barbárie volta a ser o cerne da forma de controle. Essa barbárie ela já está no campo internacional. Né? Quando ele sequestra o Maduro, quando ele ameaça a Groenlândia, quando ele ameaça o México, como ele tem feito diariamente, quando ele ameaça o Canadá, isso já é uma forma de você colocar a barbárie ali em termos internacionais. Mas quando se apoia o genocídio em Gaza e se faz uma intervenção num território que não é dele, porque o Conselho de Paz é isso, é uma intervenção num território que não é americano. E aí ele agora está trazendo isso para dentro dos Estados Unidos. E ele está testando, ele está testando. Aí a figura polêmica ele afasta. Depois ele traz outra figura. Ele muda a forma de controle. E ele vai fazendo tubo de ensaio. Se der certo, vai se expandir para outros estados. Se der certo, não tem eleição de mês de mandato. Essa era a nossa discussão ontem, né? Se a gente vai acompanhar essa eleição de meio de mandato ou não nos Estados Unidos, porque, de fato, há esse risco, sim. Aliás, hoje pela manhã, eu fiquei chocada com essa notícia porque não esperava os Estados Unidos se aproximando do Irã nesse momento, né? Deixa eu trazer o fato para vocês. O Irã afirmou agora de manhã que está pronto para a guerra. Alertou os Estados Unidos que responderá com força a qualquer agressão. O comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Irã foi divulgado logo após Donald Trump revelar ao portal americano Axios a chegada no Oriente Médio de uma armada com porta-aviões. Segundo Trump, a armada que se aproxima do Irã é maior que a usada na Venezuela. De acordo com agências de notícias, Trump teria dito que Washington está aberto a negócios caso os iranianos queiram entrar em contato. Eu quero entender, Bia, o que está havendo entre Estados Unidos e Irã nesse momento para justificar uma situação como essa e o que de fato pode acontecer? Na semana passada, eu comentei aqui o seguinte, que o problema do Trump não é o governo do Ayatollah, o problema do Trump é o governo do Ayatollah não fecha com ele. No momento que ele consegue uma parceria, ele não está nem aí se é uma ditadura, se não é, se é um governo totalitário, autoritário, fechou com ele, ele está fechado. Essa que é a realidade. Um objetivo do Trump no Irã é afastar a China. A gente tem que ter sempre um norte, China. Por quê? Porque o Irã é importantíssimo, não só para a China como para a Rússia, né? Ele é importantíssimo em termos econômicos, em termos de tráfico de comércio, a gente está falando da rota norte-sul, que é uma rota russa e iraniana, a gente está falando na Rota da Seda, que também é outro importantíssimo no Irã. O Irã é um ponto estratégico muito importante para essas novas alterações do comércio internacional focadas no sul global, sem tanta necessidade de rotas marítimas ocidentais ou de permissões ocidentais. Então, quando os Estados Unidos está indo para cima do Irã, ele está, na verdade, tentando interromper a relação Irã e China, que é uma relação estratégica. Porque o Trump ele até consegue fazer alguma coisa com a Rússia, né? O Putin ele sai pela tangente, mas ele consegue fazer alguma coisa com a Rússia. Com a China, não. Então ele precisa acabar com esse processo de crescimento daquela região ali da China. E o Irã é um ponto estratégico para isso. Não só porque o Irã vende petróleo, mas por causa das rotas de ligação que o Irã tem ali, onde ele consegue ligar a Europa, a Ásia, uma série de regiões ali, sem precisar utilizar rotas ocidentais, rotas americanas. Então, o que o Trump está dizendo? Olha, a gente vai te atacar. E o Trump fala em atacar o Irã desde a campanha eleitoral, é importante dizer isso. Todos os discursos do Trump, ele fala que o Irã é um grande inimigo dos Estados Unidos. Olha, a gente vai te atacar. Porém, se você se afastar da China, a gente pode pensar duas vezes em não te atacar. É essa proposta que está por baixo dos panos ali. E essa proposta deixa Israel numa situação muito vulnerável.
Porque antes a proteção, né, a questão do Irã e Estados Unidos era uma questão Israel. Né? O Irã era um problema para Israel, então ele precisava ser aniquilado, o governo dos ayatolás. Para o Trump, ele consegue ter poder ali na região para além de Israel. Ele fez vários acordos com os países ali. O próprio Conselho de Paz mostra a influência do Trump na região. Você tem Egito, você tem Arábia Saudita, você tem Emirados Árabes, você tem todo mundo ali, naquele conselho, ali junto com ele. Então, o que ele quer é o seguinte, afastar a China da região. Então, ele propõe ali nos bastidores isso. Se você fechar com a gente não te ataca. Se você não fechar, eu vou e faço uma operação de decapitação para tirar o ayatolá. Só que eles já tentaram umas 3 vezes retirar o regime dos ayatolás. Inclusive, a última, né, revolta popular que teve, que os números não... Cada hora aparece um número diferente, não se confie, por favor, em nenhum desses números. O próprio número do governo iraniano é um número alto, de 3 mil pessoas falecidas nesse embate. Ali não foi uma convulsão social nem uma revolução. Aquilo ali foi uma guerra civil. É importante a gente dar nome. Aquilo ali foi uma guerra civil para se retirar o governo vigente. Tinha questões populares, sim, demandas populares, mas tinha muita questão externa, porque é interessante para Israel e para os Estados Unidos a queda do regime dos ayatolás. Porque aí você coloca um governo fantoche que vai fechar de acordo com os interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos. E para Israel é bom porque deixa de ter um inimigo regional. Mas eles não conseguiram fazer isso por várias vezes. Então eles vão para a ameaça física. Mas essa ameaça física é uma negociação. É de novo aquela história do Trump, né? Ele joga lá em cima a ameaça e ele sabe que ele não vai conseguir o que ele jogou lá em cima, mas ele vai conseguir o que ele está propondo por baixo. Ele não quer o fim do regime dos ayatolás no final das contas. Ele quer que o regime dos ayatolás feche com ele. Ele não está preocupado se é uma ditadura ou não, porque se ele tivesse preocupado com as mulheres iranianas, com a ditadura iraniana, ele estaria preocupado realmente com a Arábia Saudita, porque a situação das mulheres da Arábia Saudita é muito grave. A situação das mulheres no Afeganistão é terrível. Terrível mesmo. O que acabou de sair sobre as mulheres do Afeganistão, da nova legislação interna do Afeganistão, é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Mas ele não fala. Então, assim, porque enquanto não estiver me atrapalhando nos planos, eu não vou mexer. Se atrapalhar, eu tento trazer para o meu lado. Se não vier para o meu lado, eu vou lá e ataco. O Irã entendeu isso. Para o Irã não é interessante esse afastamento da China, porque quem está segurando minimamente a economia do Irã é a China. Se o Irã não tivesse as parcerias comerciais com a China, o Irã já tinha quebrado há muito tempo por causa das sanções internacionais. Então é uma escolha de Sofia mesmo, você manter ali ao lado da China e com esse distanciamento dos Estados Unidos, você correu o risco de um ataque. Só que um ataque também é complicado por uma outra questão. Ninguém sabe efetivamente como está o poderio bélico do Irã. A gente não tem noção efetiva. Se ele realmente foi destruído como falaram que foi. O que a gente sabe, na verdade, existe poder bélico. Porque se não existisse poder bélico, os Estados Unidos já tinham atacado. Tem poder bélico no Irã. Agora não se sabe o alcance. E dependendo do alcance, vai atacar parceiros comerciais dos Estados Unidos ali. Então, por exemplo, você tem uma preocupação. Paquistão, Arábia Saudita e Turquia fecharam um acordo de segurança mútua, onde a Turquia e a Arábia Saudita agora têm acesso ao material nuclear do Paquistão. Sim. Então, existe uma preocupação ali na região de uma grande guerra regional. Por quê? Porque se entende que o Irã não é um país fraco, belicamente, e que pode reagir, e essa reação vai em cima dos parceiros dos Estados Unidos na região. Perfeito. Laura e Du? Não, eu queria só salientar que a gente teve aquele levante popular no Irã, sim, que colocou o regime em pé de guerra. O regime pegou e falou, não, nós não vamos aceitar esse tipo de provocação, esse tipo de levante. E foi para a repressão, e reprimiu fortemente. O próprio governo reconhece um número de mortos imenso, 3 mil pessoas pelo menos. 3 mil pessoas que, vamos lembrar, né, em termos de números, a gente sabe que não foram só vítimas de um lado, do lado dos manifestantes, mas também houve muita vítima do lado das forças de defesa da Revolução Iraniana, que foram assassinadas, muitas com requintes de crueldade, mesmo, execuções na rua e tal. Só que aconteceu um fenômeno que eu acho que é muito importante para a gente, inclusive, entender essa movimentação americana. Porque o levante, que estava se prefigurando como mais uma revolução colorida no Oriente Médio e tal, não sei o quê, a gente fala muito da repressão do governo iraniano, mas a gente está falando pouco sobre o poder das redes sociais naquele levante popular. Quando o governo desligou as redes sociais,
simplesmente o levante popular fez assim. Então, é muito interessante para a gente pegar e ver como os Estados Unidos estavam usando uma outra arma para derrubar o regime dos ayatolás. Qual era essa outra arma? As redes sociais, insuflando o levante, insuflando a rebelião, dizendo que era para amanhã, a derrubada era iminente, os ayatolás iam cair e tal, não sei o quê. O regime iraniano foi lá e falou assim, acabou, cleque, desligou a chave geral, as redes sociais caíram e o que aconteceu? O levante parou. E é por isso que os Estados Unidos, porque houve uma paralisação desse levante, que os Estados Unidos movimentam o seu porta-aviões. Porque é isso, quer dizer, eles primeiro tentam essa forma, a Revolução Colorida. Não deu certo, agora vamos para as vias de fato. E chegam lá. O que eu acho que para mim, torna evidente esse percurso das ações e reações, tanto do governo do Irã quanto dos Estados Unidos, é o seguinte, é que não há acordo. E não há acordo, não é por causa das últimas ações americanas contra o Irã, é por causa das ações desde o início da Revolução Iraniana. Os Estados Unidos se colocaram não como inimigos do Khamenei, eles não se colocaram como... Não, é o seguinte, nós não toleraremos o regime xiita, porque o regime xiita fez aquilo que a Venezuela fez. Estatizou o petróleo e falou, agora é nosso, nós vamos administrar isso aqui e vamos pegar e negociar com outros parceiros, portanto as petroleiras americanas perderão o espaço aqui dentro. Então, eu acho que não é uma situação de uma oposição. Em geometria a gente fala isso, né? São opostos pelo vértice. São literalmente opostos pelo vértice. Não há possibilidade de um acordo do governo iraniano e é uma questão existencial, porque está na raiz, porque o governo dos Estados Unidos apoiava o regime do Shah, Reza Pahlavi. Então, quando esse regime dos ayatolás se impõe, fruto de uma revolução popular imensa, ele se impõe contra o regime do Shah e contra os Estados Unidos. E a partir daí começa uma série de tentativas de desestabilização e de ataques americanos. Então eu acho que um acordo é impossível. Só que o que os Estados Unidos estão tentando fazer é repetir no Irã o roteiro que fez na Venezuela, contando que o Irã seja frágil como foi a Venezuela. E a gente sabe que o regime iraniano tem fragilidades impressionantes. Por exemplo, a questão de você ter o Mossad presente. Aí é a coisa assim, é presente em toda a inteligência iraniana. É infiltrado E por quê? Porque para Israel o Irã era o inimigo mortal ali. Então, eles têm fragilidades imensas, mas eles têm um apoio figadal da China e da Rússia, que é quem está mantendo aquele país em pé, apesar de todo o bloqueio. Então, e está muito próximo, e os canais são muito próximos, e o Estreito de Hormuz é muito importante. Então, quer dizer, são coisas que na geopolítica asiática fazem todo o sentido para a China e para a Rússia falar o seguinte, não, vocês não vão tomar posse desse lugar, porque esse lugar está aqui e está muito próximo. Então, eu acho que os Estados Unidos temem esse poder camuflado. Sabem que tem muita força dentro, mas o regime dos ayatolás tem resistido há décadas. Agora vão se completar quase 60 anos da Revolução Iraniana. Então, é uma resistência fortíssima e que está impregnada no corpo daqueles iranianos que foram atacados de todas as maneiras. Então, eu acho que isso aqui é a tentativa dos Estados Unidos de refazer o roteiro da Venezuela. Só que o Irã é diferente. O Irã é, primeiro, muito mais potente militarmente, muito mais estratégico para a China e para a Rússia do que é a Venezuela. Pegando daqui, eu vou fazer uma pergunta para a Biazita. Sim. Se o roteiro é mais ou menos o mesmo, na Venezuela houve o capítulo decapitação do poder. Entraram lá com as forças Delta e sequestraram o presidente Maduro. Levaram para os Estados Unidos sob a justificativa de julgar por tráfico de drogas.
não tem tráfico de drogas na acusação com relação ao Irã. Né? Agora, tem o quê? Para eles invadirem o Irã? Tem o terrorismo. Será que chegar tanto? Adianta? Até mais um dado. Invadiram o Iraque. Por que não invadiram a Venezuela? Por uma série de outros motivos, porque a Venezuela tem o dobro do tamanho do Iraque. Sim. O Irã é meia vez ainda maior, né? 1,5 vezes o território do Iraque. Vai para tentar uma decapitação, cooptação de lideranças locais, lideranças militares. Dá para prever com base em o que a gente já sabe, Bia? Peraí, Bia, sem o áudio. Então, você sabe que aqui não se entra no ar sem apertar o botão vermelho. Não, é porque tava falando um barulho meio estranho aqui. Eu Tem que apertar o botão vermelho. Arrastando corrente. Então, eu acho meio difícil. Eu acho meio difícil a operação decapitação, porque já foi tentado. Acho importante dizer isso, né? A Guerra dos 12 Dias lá que aconteceu entre Israel e Irã foi uma tentativa de operação de decapitação. Inclusive, eles tentaram matar o Ayatollah algumas vezes durante esse momento. Existe uma vigilância muito grande do Irã exatamente a esse processo de espionagem. E, assim, a espionagem, ela está rolando muito forte ultimamente, né? É importante lembrar que a China acabou de afastar o segundo maior homem, maior poder da China, porque estava vendendo informações nucleares da China. Então, assim, eles estão muito atentos a esse tipo de traição. No caso do Irã é mais complexo, acho que não dá nem para comparar com a Venezuela, não é nem questão de poder bélico, não, é até em termos estratégicos mesmo. A Venezuela era importante, mas ela não tinha o nível de importância que o Irã tem para os negócios, para o comércio internacional. Ela não é, por exemplo, nesse exato momento existem drones, tanto americanos como drones iranianos no Estreito de Hormuz. Existe o Estreito de Hormuz que passa a maior parte do petróleo e gás no mundo todo e que é administrado pelo Irã. Se o Irã fecha isso, colapsa parte da economia na região. Além disso, a gente está falando de uma série de projetos internacionais que envolvem Rússia, China, existe tamanho territorial, a Guarda Revolucionária Iraniana tem um número absurdo de homens, o exército iraniano é extremamente forte, não é uma guerra fácil para os Estados Unidos. E os Estados Unidos ele não está coeso. O americano não quer uma guerra de grandes proporções no Oriente Médio. Eles têm um trauma, sim, do Afeganistão. As mortes foram muitas, porque o que prometeram para eles, nós vamos entrar, vamos tomar e ninguém vai morrer. Morreu muita gente, não tomaram e hoje o Talibã administra o país. Então, assim, foi uma derrota. E a situação não está boa internamente. O americano não quer ver seus homens morrendo numa guerra que não é deles. Porque, no final das contas, não é uma guerra deles. Eles associam a questão Irã a um problema de Israel, não necessariamente a um problema dos Estados Unidos. Então, existe uma série de cálculos políticos necessários para se fazer, para se comprar uma guerra dessa proporção. Além de tudo isso, os parceiros regionais não querem. Né? A gente recebe muita informação conflituosa, mas a Arábia Saudita, o Catar, são países que estão dizendo não queremos guerra aqui na região, não podemos lidar nem arcar com guerra na região. Mas o Trump ele precisa parar o Irã. Ele precisa parar o Irã por duas questões. Primeiro, a questão China. Que o objetivo do Trump é enfraquecer a economia chinesa. A gente sabe disso. Tanto que ele vai nos parceiros chineses, nos parceiros da China. Mas também tem a questão assim, como é que ele vai construir a nova Gaza, que nada mais é do que uma Dubai no território de Gaza, e acabar a fazer a limpa geral dos palestinos que estão em Gaza e que não cooperarem com a nova Gaza, que é essa realidade, com o Irã ativo ali do lado. É sempre para eles uma preocupação muito grande, porque o Irã é uma resistência regional muito forte aos Estados Unidos e às expansões americanas na região. Então, é um cálculo complexo, porque a gente está falando de uma territorialidade muito maior, a gente está falando de um poderio bélico maior, a gente está falando de um país que é uma potência regional, sim, não econômica, mas é uma potência regional bélica. A gente está falando de um país que tem parceiros comerciais estratégicos, efetivamente estratégicos, que é complicado você substituir o Irã ali em termos de comércio, em termos de petróleo, uma série de coisas. E a gente está falando de um país que tem homens, muitos homens armados. A gente está falando de um país que tem uma força armada organizada e coesa. E eu acho que esse levante civil que aconteceu no Irã é a maior demonstração disso. Porque em outros países que tiveram esse mesmo modus operandi, de você ter a internet engajando, como o Nepal, entre outros lugares,
Houve uma desorganização imediata dos estados. Os estados desorganizaram e colapsaram. As forças de segurança colapsaram, elas não conseguiram trabalhar. As forças de segurança iranianas trabalharam muito para conter o levante. Há uma quantidade enorme de mortos das forças de segurança iranianas, ou seja, havia comando. O comando não se fragmentou. Para ter uma operação de decapitação, o comando ele tem que estar enfraquecido. E não há sinais para a gente, até então, de um enfraquecimento do comando, da chefia de poder iraniana. Você não vê histórias de traição, uma série de coisas, como a gente tem na questão da Venezuela. A questão da Venezuela é muito mais complexa, inclusive. E a gente não sabe exatamente o nível de traição que aconteceu na Venezuela. Houve traição? Houve, mas a gente não sabe o nível de traição. O chavismo caiu na Venezuela? Não. O Maduro foi preso, o Maduro foi sequestrado, mas o chavismo permanece ali. Então, se na Venezuela os Estados Unidos não conseguiu acabar com o chavismo, que é um país muito mais fraco, o que garante que uma entrada dos Estados Unidos no Irã não leve a uma grande guerra civil regional e a ascensão de um líder que para ele seja muito mais difícil de negociar do que o regime dos ayatollahs? Então, para eles, é muito complicada a própria operação de decapitação. Porque, assim, por onde começa? E foram tentados. Na verdade, sempre teve tentativa, né? A gente sabe que Israel constantemente tenta fazer a operação de decapitação. Mas se o ayatollah cai, vai ter outra pessoa ali. É uma estrutura hierárquica muito coesa. É um regime que está em todas as áreas do Estado iraniano, infiltrado em todas as áreas. É um povo com tentáculos muito fortes. Então, como é que você faz isso? São gerações e gerações educadas dentro do regime. O regime se abriu um pouco nos últimos tempos, entendendo exatamente a demanda da população. Então, assim, é muito complexo, não dá nem para comparar. Porque, assim, as questões são muito mais... tem muito mais relação com o cenário mundial. A queda da Venezuela não afeta o cenário mundial. A queda do Irã afeta abruptamente o cenário internacional na disputa de poder geopolítico entre Estados Unidos e China. E só completando, uma operação de decapitação, eu concordo com a Biazita, esse negócio a força do clero iraniano, eu só não usaria a palavra infiltrados em todos os lugares, porque eles são aquele povo, né? Quer dizer, você não pode... aquele povo é xiita, aquele povo segue essa... O clero cristão aqui, evangélico e católico, está infiltrado. Os católicos estão infiltrados, eles não estão. Não estão, fazem eles parte. São. Isso. E eles têm uma disciplina muito grande, eles são uma hierarquia extremamente bem organizada. E mais, é isso que a Biazita falou, eles já tentaram outras operações de decapitação e não deu certo. Sim. Vamos lembrar que outro dia mesmo, um presidente do Irã caiu de avião e morreu. Né? Como é que chamava o cara? Ebrahim Raisi. Em 2024, não é longe. Com o ministro das Relações Exteriores do Irã. Com o ministro das Relações Exteriores, isso, parte da cúpula. Então não é uma coisa assim, olha, agora eles vão lá, tiram o Maduro e tentam desestabilizar. Não. E não conseguiram. Vamos notar. E não conseguiram. Porque o regime venezuelano continua ali operando. E a Delcy foi lá conversar com os petroleiros. Eu adoro isso. Mas no Irã, eles já tentaram isso, eles já foram lá, quer dizer, ninguém sabe se esse acidente aéreo que matou o presidente, Ebrahim Raisi, foi um atentado. Mas a gente sabe que que acidente aéreo é aquela coisa que acontece sempre com os inimigos políticos, né? Então, caiu e continuou, o regime elegeu outro cara e tal, não sei o quê, e continua o governo iraniano. Então, decapitar não é uma solução quando você tem sociedades muito bem organizadas. E no caso do Irã, a gente sabe a coluna vertebral do povo persa hoje, e há muito tempo já, a coluna vertebral do povo persa hoje é o clero xiita. E por isso que ele é tão difícil de derrubar porque não é uma questão ideológica, uma questão, olha, as condições são assim, assado, cozido. É uma questão... É a própria identidade nacional que é representada por esses caras, e é por isso que é complicado. Então, eu concordo com a Biazita, acho que uma operação de decapitação no Irã não funciona, porque tira um, vem outro. Perfeito. Vamos aguardar, o Irã já avisou os Estados Unidos, se vocês vierem para a guerra a gente está pronto, então vamos aguardar os próximos passos, então, do que está acontecendo ali no Oriente Médio. Bia, sempre bom tê-la por aqui, muito obrigada, até terça-feira que vem, um beijo grande.
Para analisar esses números e entender as dificuldades na localização dessas pessoas, sobretudo crianças, nós recebemos hoje o advogado Ariel de Castro. Ele é especialista em direitos humanos, direito da criança e do adolescente, tem acompanhado de perto a evolução desses indicadores. Muito boa tarde, doutor Ariel de Castro Alves. Uma honra para o TVT News Segunda Edição recebê-lo aqui, infelizmente com uma análise de uma situação muito triste. Boa tarde. Boa tarde, Ernesto. Boa tarde a toda a equipe da TVT, principalmente aos nossos telespectadores. E, de fato, os números são altíssimos, né? De 232 pessoas que desaparecem diariamente no nosso país. Tivemos 84.760 desaparecimentos no ano passado, de 2025, conforme o Ministério da Justiça. Foi um aumento de 4% com relação ao ano anterior de 2024, e nós temos esses dados, esses indicativos de que 30% são pessoas entre 0 e 17 anos. Nós temos também os dados de que 60% são do sexo masculino e 40% são pessoas do sexo feminino. E São Paulo lidera com mais de 20 mil casos. Depois de São Paulo, nós temos o estado de Minas Gerais, depois o Rio Grande do Sul, o Paraná, o Rio de Janeiro. E São Paulo, ele tem uma representatividade muito alta. O segundo estado, depois que mais tem mais de 9 mil casos, que é Minas Gerais. Já São Paulo tem 20 mil casos. E, por outro lado, São Paulo não tem delegacias especializadas de proteção da criança e do adolescente, que seriam delegacias com especialização para investigar também os casos de desaparecimentos de crianças e adolescentes, com a presença de assistentes sociais, de psicólogos. E São Paulo também só tem delegacia para o desaparecimento de pessoas na capital paulista, uma delegacia vinculada ao DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que seria para essa delegacia, então, atuar no estado inteiro, que é completamente impossível. Essa delegacia acaba atuando apenas na capital paulista. Importante dizer que você mencionou no início a recriação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas pelo Ministério da Justiça, pelo governo federal, no ano passado, mas apenas 12 estados aderiram. E São Paulo também não aderiu, assim como vários estados governados pela extrema-direita, governados por esses governadores que agora pretendem ser candidatos de oposição. Quer dizer, eles não aderiram ao sistema porque eles não aderem, eles não aceitam nenhuma iniciativa do governo federal, eles não querem colaborar com as políticas públicas, inclusive para enfrentar o desaparecimento de pessoas. É importante mencionar, e você é testemunha, né, dessa questão, o desaparecimento, ele é um resquício, ele faz parte aí do que nós tivemos aí como resultado da ditadura militar, onde pessoas se tornavam aí desaparecidas, era o Estado que estava desaparecendo com essas pessoas, eram desaparecimentos forçados, e a partir da ditadura militar que esse tema, essa questão, ganhou um enorme relevo na sociedade brasileira, e até hoje nós temos, infelizmente, essas situações de desaparecimentos de pessoas. Naquela época, por motivos políticos, ideológicos, mas também por discriminação social, racial. E hoje em dia nós ainda temos também aqueles desaparecimentos cometidos por grupos de extermínio, enterros de pessoas em cemitérios clandestinos. Atualmente também temos as ações
dos tribunais do crime, muitas vezes consumidores dependentes de drogas são assassinados e enterrados em cemitérios clandestinos, mas temos uma série de situações que geram também o desaparecimento de pessoas, além da atuação de grupos de extermínio, além da atuação de setores das polícias também, a questão da violência policial, do extermínio de pessoas pobres, negras, que moram nas periferias e muitas vezes com desaparecimento forçado, mas também temos os conflitos familiares que geram desaparecimentos, a dependência de drogas, o tráfico de pessoas, inclusive para fins de exploração sexual, tráfico de órgãos, sequestro e cárcere privado, aquelas pessoas que têm também problemas mentais, ou idosos também que têm doenças que geram esquecimento. Então, nós temos múltiplas situações que acabam gerando esse número tão expressivo de pessoas desaparecidas no nosso país, inclusive de crianças e adolescentes. Muito bem, querido Ariel. Ariel, bom, hoje a gente está aqui, inclusive é o Dia Internacional de Memória às Vítimas do Holocausto. E a gente tem uma análise aqui, eu queria dividir com você, que infelizmente essas questões, né, convergem na sua origem, forma de ver o mundo, forma de atuar com quem pensa diferente. Eu queria que você fizesse uma análise dessa perspectiva. Você acha que hoje o que a gente vive no Brasil e no mundo, na faixa de Gaza, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, domingo a gente teve mais uma demonstração de parte da população, 18 mil pessoas, segundo dados oficiais, que não aceitam as regras do jogo, as decisões judiciais. Dá para fazer alguma relação entre essas histórias, Ariel? Sim, Ernesto, muito bem lembrado, esse Dia Internacional de Memória das Vítimas do Holocausto. Todos nós, né, abominamos qualquer forma de extermínio, de genocídio, de holocausto, né? Todos nós nos solidarizamos aos familiares das vítimas do Holocausto, ao povo judeu que sofreu com essa situação em razão do nazismo, né? Em razão da atuação da extrema-direita, é importante citar, do nazismo de Hitler, da Alemanha nazista na época. E o que nós não podemos aceitar é que quem esteve aí como vítima de um holocausto, de um genocídio no passado, passe a praticar também uma espécie de holocausto e de genocídio. No caso, é o que tem feito Israel com relação aos palestinos. Mais de 60 mil mortes, muitas são crianças e adolescentes que foram exterminadas, assassinadas, foram vítimas desse genocídio nas terras palestinas. Então, essa reflexão tem que ficar para a sociedade toda, né? Nós devemos nos envergonhar a todos como sociedade e humanidade de que nós estejamos vendo a repetição de genocídios e de holocaustos pelo mundo, como nesse caso da Palestina, e os conflitos que existem na ordem internacional, o desrespeito à soberania dos países. Então, nós temos hoje um governo americano, uma nação decadente economicamente, politicamente, e que agora quer resolver tudo na base da ameaça, das ofensas, das hostilidades, como seu meio de diplomacia, e querendo, então, entrar por meio da força e dominar outros países e desrespeitar a soberania dos outros países. Também vemos os Estados Unidos, que atuam junto com Israel, eles promovem uma espécie de nazismo, né, atuação também fascista, ao perseguir os imigrantes. Vimos aí pessoas mortas em ações da Gestapo americana, né, do grupo aí, do grupamento que faz esse trabalho
de perseguir os imigrantes, vemos crianças, até uma de 5 anos, sendo detida, né? Então nós vemos escolas sendo invadidas por esses agentes da imigração, locais de trabalho, espaços comunitários, locais de assistência social e até de saúde. As pessoas, quando estão lá num momento de problemas graves de saúde, e são pegas numa situação vulnerável e detidas também pela imigração do governo americano. Então, nós vemos o mundo hoje repetindo as atrocidades que geraram a criação da ONU em 45, que geraram a Declaração Universal de Direitos Humanos em 48, e a possibilidade de grandes conflitos internacionais, até de uma terceira guerra mundial, se nós continuarmos dessa forma. Além dos ataques às entidades, às organizações multilaterais como a ONU, como a OEA. Os Estados Unidos saiu da Organização Mundial de Saúde, prega o negacionismo, inclusive na questão das vacinações, contra a ciência. Então, nós vivemos hoje os horrores, né? Os horrores que nós tivemos no período, de alguma forma, no período do Holocausto, e que nós tivemos também nas Primeiras e Segunda Guerras mundiais. Então, nós temos que debater essa questão. Nós sabemos que no Brasil temos esses setores também muito fortes, infelizmente com apoio popular de setores da população, aqueles que são negacionistas, são golpistas, que defendem assassinatos, violações de direitos humanos, golpe de Estado, que defendem a extinção da própria democracia. Então nós precisamos estar muito alertas diante de toda essa situação, diante de toda essa terrível conjuntura. E só para encerrar, já aproveito até para convidar os telespectadores, que eu vou tratar exatamente desse tema hoje na Câmara Municipal lá de Mogi das Cruzes, numa atividade de uma ONG de direitos humanos, que exatamente vai discutir os direitos humanos no mundo polarizado, diante da situação do Brasil e da situação internacional que nós temos hoje às 19 horas lá na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, e os seus telespectadores aí estão convidados para comparecer. Muito bem, doutor Ariel. Então, você que está nos assistindo, você pode ver o Ariel pessoalmente hoje com um tema muito importante lá na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Você que é de Mogi ou da região, um ótimo evento importante para se fazer numa terça-feira, no Dia Internacional, em homenagem às vítimas do Holocausto. Doutor Ariel, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você sempre cirúrgico com as suas análises. Um bom evento hoje lá em Mogi. Abraço forte para você, querido. Obrigado. Obrigado, Ernesto. Obrigado aos nossos telespectadores e também à equipe da TVT. Um grande abraço a todos, uma ótima semana aí pela frente. Para nos ajudar a entender esse caso master, do Ricardo Capelli, que é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. Capelli, que está super por dentro do caso master desde o princípio, nos ajudando inclusive aqui a entender mais profundamente do que se trata. Capelli, é um prazer te receber, muito obrigada pela disponibilidade aqui com a gente. Queria saber como você vê hoje, a partir dessas informações que surgem, do envolvimento de Campos Neto enquanto presidente do Banco Central, no caso master, como que você vê essa situação hoje? Eu tô sem o áudio do Capelli. Um minutinho, tá fechado. Calma, já resolvemos. Pronto. Bom dia, é um prazer falar com vocês da TVT. Veja, a minha impressão é que o caso Master, BRB e seus desdobramentos, ele está apenas no início, porque muita coisa me parece que ainda virá à tona, e nós temos problemas objetivos e datados. Primeiro, é óbvio que um escândalo dessa proporção ele não foi construído do dia para a noite.
Então, é óbvio que o Banco Central, na gestão ainda do Roberto Campos Neto, tinha ciência do que estava acontecendo. Porque você não... uma operação do tamanho dessa operação do Master, ela não é construída e esfarela de uma hora para outra. Então, é óbvio que o BC de Roberto Campos estava acompanhando, tinha informações sobre o que estava acontecendo. Mas esse escândalo, ele vai ter, na minha opinião, nas próximas semanas, ainda mais desdobramentos graves. E cito o exemplo aqui do BRB, do Banco de Brasília. O BRB, no segundo trimestre de 2025, publicou o balanço do segundo trimestre, sendo que do balanço do primeiro trimestre para o balanço do segundo trimestre, houve um crescimento da inadimplência de 10,7 bilhões. É inexplicável a inadimplência de um banco crescer 10,7 bilhões em apenas 3 meses. Tudo indica que o então presidente do BRB já estava fazendo uma manobra para internalizar no balanço do BRB as movimentações fraudulentas com o Banco Master. Na ocasião, eu denunciei esse crescimento fora de padrão, outros veículos de comunicação também denunciaram, e o então presidente do BRB, o Paulo Henrique, soltou uma nota dizendo que foi um erro contábil, um erro de digitação, e retificou o balanço. Qual é a questão? Até hoje não saiu o balanço, não foi publicado o balanço do BRB, do terceiro trimestre e do quarto trimestre. Tudo indica que eles pedalaram a fraude, o rombo do balanço do segundo trimestre para frente e até hoje não saiu mais balanço. Só que o dia D está chegando, o BRB tem até o dia 15 de fevereiro para publicar o balanço integral de 2025. Sim. E essa fraude, esse rombo vai ter que aparecer. Foi por isso que o Banco Central determinou que o BRB seja capitalizado imediatamente. O BRB apresenta um patrimônio de cerca de 3,5, 3,6 bilhões de reais. O Paulo Henrique, ex-presidente do BRB, já admitiu um rombo de 2,6 bilhões na operação com o Master. Se o patrimônio do BRB cai para cerca de 1 bilhão de reais e as investigações indicam que as fraudes e o rombo no BRB, segundo o relatório da Polícia Federal, podem superar 4,5 bi. Tem gente no BRB, fontes minhas lá dentro, que dizem que pode chegar a 9 bilhões de reais. Mas se for de 4,5, o patrimônio do banco já fica negativo. Nós vamos ter o banco desenquadrado do índice de Basileia e o Banco Central será obrigado a interromper as operações de funcionamento do BRB, agravando ainda mais a crise no banco, com repercussões no sistema financeiro como um todo. Sim. Então, veja, o dia 15 de fevereiro é o dia D do BRB, do Banco de Brasília. Então, tem muitos desdobramentos para acontecer. E é muito pouco provável que o então presidente do BRB, Paulo Henrique, tenha feito operações da ordem de mais de 16 bilhões de reais com o Banco Master, sem que o governador Ibanez Rocha não tivesse participado diretamente disso. É por isso que é preciso encontrar uma saída para o BRB, que faz parte desse lamaçal, dessas fraudes no sistema financeiro, mas a primeira medida saneadora do BRB é afastar o governador Ibanez Rocha. Ele que comandou, que conduziu o banco para esse buraco, perdeu as condições políticas de atuar para tentar salvar o Banco de Brasília. Perfeito. Capelli, vou passar para a Laura e Edu aqui no estúdio para questionamentos, apontamentos. Laura, por favor. Como vai? É um prazer estar com você aqui. Eu queria
te perguntar sobre o status atual, porque a gente está vendo, é uma fraude gigantesca, feita sob os olhares complacentes de todo mundo que poderia e deveria ter atuado para estancar essa sangria, e, no entanto, a gente tem um processo que, enfim, está avançando aos trancos e barrancos e tal. Eu queria, por favor, que você nos dissesse como você acha que essa investigação e a punição dessa fraude pode e deve ser encaminhado. Você defende que essa investigação sobre o Banco Master vá definitivamente para a primeira instância, para que acabe toda essa celeuma envolvendo inclusive o STF? Como que você vê o desdobramento daqui para frente dessa apuração e da punição mesmo dos responsáveis por essa fraude? Eu estava, só um parênteses, estava vendo agora no UOL uma coisa, você vê que todo mundo, todos os poderosos estavam muito felizes com o Banco Master. O LIDE premiou o Vorcaro como líder de algum ano aí, agora acho que 2024. Sim. Aí tem no site do LIDE aquela coisa, como um grande empreendedor, e ele o discurso do Vorcaro é dizer, esse é o país do empreendedorismo, como se ele não fosse um batedor de carteira. Quer dizer, empreendedorismo para o Vorcaro é bater carteira. Então, mas é isso, é o LIDE do João Dória, sim, premiando um dos maiores fraudadores e tal do país. Mas eu queria perguntar, como que a gente faz para considerar essa história, considerar que foi feita justiça em relação ao caso Master? O que você defende que ocorra? Olha, eu confio muito no trabalho profissional, técnico da Polícia Federal. Confio muito no trabalho técnico profissional que o Banco Central tem, com coragem, desenvolvido. Escândalos dessa natureza são impossíveis de serem abafados, escondidos, por qualquer que seja a manobra ou artifício. Então, eu tenho a convicção de que a gente está apenas no começo, que tem muito mais coisa a ser revelada e que será revelada pelas investigações, pelo trabalho profissional técnico da Polícia Federal. O que aconteceu, segundo o próprio ministro Fernando Haddad, é o maior escândalo do sistema financeiro da história do Brasil, lesando milhares de pessoas, jogando uma nuvem de desconfiança sobre o sistema financeiro nacional, que é gravíssimo, porque o sistema financeiro vive de credibilidade, de segurança, e ele é muito importante, inclusive, para a indústria. Você pega no caso da política industrial, o que a indústria é intensiva de capital, se desenvolve no médio e longo prazo, ela precisa de crédito, de financiamento. E quando você coloca todo o sistema financeiro em xeque e sob desconfiança, isso prejudica não só o sistema financeiro, mas coloca em risco as atividades produtivas, o desenvolvimento da indústria. Então é muito grave tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, e eu espero que tudo venha à tona e que os envolvidos sejam punidos. Nesse caso que eu estou acompanhando mais de perto do BRB, gente, não é possível acreditar que Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e que Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, que inclusive teve na casa de Vorcaro, teve vários encontros com Daniel Vorcaro, não é possível acreditar que eles compraram 12 bilhões de reais, 10 bilhões de reais em papéis podres, sem saber o que estavam comprando. Quem ganhou com isso? Quem ganhou com isso? Que interesses estavam por trás disso? Isso precisa vir à tona. Ricardo, você deu cenários aqui em que, no pior deles, o BRB quebra, né? O Banco de Brasília quebra. Agora, tem o que fazer para o BRB não quebrar que não envolva dinheiro do distinto público, ou com o erário do Distrito Federal, ou com alguma espécie de aporte de empréstimo, ou
está lascado. Quem vai pagar é o contribuinte. Lembrando que o contribuinte de Brasília, nós todos, no Brasil inteiro, temos também uma parcela de participação no orçamento de Brasília. Tem o Fundo Constitucional, que faz com que dinheiro dos contribuintes do Brasil inteiro tenha uma participação no orçamento de Brasília. Ou seja, é o Distrito Público do país todo que pode pagar por essa roubalheira ou não. Olha, eu defendo que, em primeiro lugar, os responsáveis por conduzir o banco a essa catástrofe respondam por esse rombo, por essa fraude com o patrimônio pessoal, em primeiro lugar. Mas já está claro que o patrimônio pessoal dos responsáveis não será capaz de cobrir esse rombo. Por isso eu defendo o afastamento do governador Ibanez Rocha. Ele perdeu as condições políticas de resolver essa crise, porque foi ele que comandou a ida do banco para esse buraco. Como é que ele que comandou a ida para o buraco vai tirar do buraco? Então, acho que ele perdeu as condições políticas. Agora, veja, as opções que estão na mesa para resolver esse problema, todas vão envolver o contribuinte do Distrito Federal, que não tem nenhuma responsabilidade sobre as fraudes que eles fizeram. A primeira opção é uma capitalização direta do banco, através do orçamento do Distrito Federal, uma vez que o governo é o acionista majoritário. Isso significa tirar dinheiro da saúde, da educação, do transporte, da segurança, para cobrir o rombo que o governo Ibanez Rocha criou no BRB. A segunda hipótese que eles estão levantando, nesse momento, é a destinação de patrimônio imobiliário, terras do Distrito Federal, criação de um fundo imobiliário, passando ele para o patrimônio do BRB. Isso significa o Distrito Federal, a população do Distrito Federal, perdendo terras que deveriam ser destinadas para a política habitacional do Distrito Federal, para garantir moradia para as pessoas. Que loucura. E a terceira opção que eles levantaram seria pegar empresas públicas do Distrito Federal e transferir para o patrimônio do BRB, como, por exemplo, a CAESB, a SEB Iluminação Pública, que ainda não foi privatizada, e outra. De qualquer jeito, é pegar patrimônio do povo do Distrito Federal para tapar o rombo criado pelo governo Ibanez no BRB. Então, é muito grave tudo isso que está acontecendo e é inaceitável que os responsáveis não respondam por isso. Capelli, só para finalizar, a gente falava aqui mais cedo agora sobre como é um escândalo que está intimamente ligado com a extrema-direita, né? Então a gente tem o governador Ibanez Rocha, a gente tem Cláudio Castro no Rio de Janeiro, a gente tem o próprio presidente do Senado, o Alcolumbre também, por conta de fundos de investimento, e a gente está esquecendo de citar ele aqui, o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira tentou inclusive passar ali uma discussão no Congresso que aumentava o fundo garantidor de 250 para 1 milhão e tornava inclusive a natureza de privada para pública desse fundo. Então, assim, tem muita mão da extrema-direita nesse caso, que já é uma das maiores fraudes financeiras da história do país. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque nesses últimos dias, a gente tem levantado isso aqui, tentaram, de alguma forma, ligar esse caso com o governo Lula, citando encontros de Vorcar com o presidente Lula, falando sobre Lewandowski, ex-ministro da Justiça nesse momento, ter sido advogado de Daniel Vorcar lá no passado. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa leitura em relação a esse caso e o envolvimento da extrema-direita. Olha, parece piada querer ligar o governo do presidente Lula a esse escândalo, porque, veja, esse escândalo só existe porque, sob o governo do presidente Lula, sob o seu comando, a Polícia Federal tem absoluta autonomia para agir de forma técnica e profissional. Sob o governo do presidente Lula, o Banco Central, que já tem autonomia, tem uma autonomia ainda maior, porque o Banco Central a Polícia Federal teve absoluta liberdade e autonomia para investigar, punir, tomar todas as medidas necessárias para desbaratar essas fraudes. O diretor da Polícia Federal indicado
pelo presidente Lula. No Banco Central, que agora tem um presidente, Gabriel Galípolo, indicado também pelo presidente Lula, foi o Banco Central que liquidou o Banco Master, que liquidou o Ewbank, que liquidou a REAG. É no governo do presidente Lula que a Polícia Federal deflagrou a Operação Carbono Oculto, que já já vai se encontrar com o escândalo Master BRB. Tudo indica que esses fundos que você não consegue detectar quem são os donos, fundo de fundo, de fundo, foram usados pelo crime organizado para lavar dinheiro. Então, quem está desmontando esse escândalo é justamente o presidente Lula. Então, querer acusar o presidente Lula de ter qualquer ligação ou qualquer conexão com esses escândalos é mais uma mentira, mais uma fake news da extrema-direita brasileira que se especializou em espalhar mentiras. Agora sim, só uma última para finalizar, Capelli. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cenário político no Distrito Federal, porque uma reportagem no Estadão está apontando que o desgaste do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, abriu aí uma crise na sucessão ao Palácio do Buriti. Aliados estão avaliando que sem Ibanez nessa disputa ao Senado, a vice Celina Leão, do PP, perde força para concorrer ao governo. E com a fragilidade do principal fiador político, uma ala do MDB já discute lançar um deputado como alternativa na corrida de 2026. Como você vê essa corrida eleitoral para o governo do Distrito Federal? Olha, eu acho que eles estão numa situação muito difícil, o governo atual, porque eles estão absolutamente enrolados numa crise gigantesca e sem ter controle sobre os desdobramentos. Eu acho que até o prazo final de desincompatibilização, que é final de março, início de abril, muita coisa ainda vai acontecer com desdobramentos sobre os responsáveis que geraram essa crise. Então, acho que é absolutamente natural que haja muita incerteza e que haja uma desagregação da base atual do governo ibanês. Acho que o mais provável hoje é que haja uma divisão, inclusive, entre eles, e acho que é muito difícil que Ibanez ou Celina consigam explicar, durante o processo eleitoral, o motivo deles terem sido coniventes com o BRB comprar 12 bilhões em papéis podres do Master. Acho difícil a população compreender isso. Então, acho que é um cenário absolutamente novo, político, absolutamente novo no Distrito Federal, um cenário completamente aberto, com um desgaste muito grande do atual governo. Ricardo Capelli, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui hoje, viu? Um abraço, uma boa semana, até uma próxima. Vamos conversar agora com o Adriano Diogo, ex-deputado estadual e ex-presidente da Comissão da Verdade, Rubens Paiva. Adriano Diogo, quero saber a sua opinião sobre essas últimas notícias, né, do Bolsonaro intimado, 5 anos de crise em Manaus, por causa da falta de oxigênio na pandemia. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Nesse período a gente falava muito no avesso, você sempre participava com a gente, né, meio da pandemia, um desespero danado. 5 anos se passaram. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Muito boa tarde, camarada Adriano Diogo. Boa tarde. Não, a crise de Manaus, ela tem um antecedente do crime que os militares cometeram contra o povo brasileiro na ditadura militar anterior ao bolsonarismo. Teve a epidemia da meningite. A meningite atingia as crianças. Muitas crianças morreram no Brasil de meningite. Não é à toa que quando o Caco Barcelos, no governo da Luiza Erundina, abriu a vala de Perus, aquela vala comum que tem centenas e centenas de ossadas, um grande número de ossadas eram de cadáveres de criança.
e era proibido falar da epidemia da meningite. Só o jornalista Clóvis Rossi, da Folha de São Paulo, é que conseguia falar sem suas matérias serem censuradas. Pois bem, passados tantos anos, eles não aprenderam a lição. Porque o que é violência de Estado? Qual é a diferença entre violência de Estado e violência entre seres humanos da sociedade civil? Na violência entre seres humanos normais da sociedade civil, conceituada pelo Foucault, são os entendimentos, o racismo, a xenofobia, toda essa loucura que acontece na sociedade até de matar cachorro. Mas a violência de Estado é muito bem conceituada. O Estado brasileiro, ao negar o acesso à vacina, o oxigênio no caso de Manaus, a internação e, inclusive, fazer um decreto aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, quando o Toffoli era presidente do Supremo, que as pessoas poderiam ser enterradas durante a epidemia da Covid, da pandemia, sem atestado de óbito, sem causa-morte presumida ou atestada. O que quer dizer isso que eu estou traduzindo? De 750 mil brasileiros, esse número pode ter chegado a 1 milhão de brasileiros mortos intencionalmente pelo Estado brasileiro, como violência de Estado, como a intenção de matar seus próprios cidadãos. Então, o grande julgamento que a nação está esperando não são só as tentativas de golpe, os kids pretos, o 8 de janeiro, não. O grande crime contra o povo brasileiro cometido no governo Bolsonaro foi o assassinato em massa da sua população intencionalmente. É isso que nós temos. Julgar a escola sem partido, que é negócio de pôr milico dentro da sala de aula, ensinar isso, ensinar aquilo. Eles já tinham posto os milicos na nossa época, encheram de professor de educação física, né? Agora, o grande crime do governo Bolsonaro, esse não foi ajuizado. Aí tem base material para provar que eles agiram intencionalmente? Tem. Qual é o documento? É a CPI feita no Senado brasileiro, que mostrou por A mais B que eles não compraram a vacina da Pfizer. Imagina você, o Estado de São Paulo, olha o que eu vou falar, hein? O governador Dória, impedido pelo governo federal de comprar vacinas, foi obrigado a trazer uma vacina de terceira linha da Índia, a tal Coronavac, para construir um similar no Butantan, que era um placebo, que era muito fraquinha, mas ajudou. Porque, dependesse do Bolsonaro, nem a vacina do Butantan seria fabricada, nem a vacina. Tal era o veso, a vontade que ele tinha de matar o povo brasileiro. Né? Aquela teoria, cloroquina, levava aqueles cientistas tudo negacionista, aquele monte de militar que ia no Ministério da Saúde tentar vender vacina disso, vacina disso. Né? Lembra que ele falava que tinha da cloroquina, que não sei o quê? Bom, aquela loucura do terraplanismo. Então, esse senhor, ele pode ser enquadrado como um assassino do povo brasileiro. Ele estava no comando e ele ordenou, tanto é que o número de ministros da saúde que vigiam, que passaram pelo governo, foi um absurdo. Aquele primeiro, o último que foi o militar lá, que foi eleito deputado federal do Rio de Janeiro, Pazuello, esse tinha um gabinete que era o gabinete do crime. Tinha o Elcio, que era o chefe de gabinete, aquele barbudinho, que ele participou do planejamento do 8 de janeiro e das mortes. Então, foi combinado, foi planejado. Né? Lógico, a crise de Manaus, imagina você, teve que vir oxigênio
por terra da Venezuela, para as pessoas disputarem. Aqui em São Paulo, tinha aqueles hospitais de campanha, aquela coisa toda, que tinha militar invadindo aqueles pronto-socorros, dizendo que era dinheiro jogado fora. Um coronel aí da Polícia Militar, que era deputado lá na Assembleia Legislativa, invadia para fechar os hospitais de campanha, né? Então, e o tratamento dado à pandemia? Foi tão errado, que quebrou a economia, porque ninguém sabia como proceder. Todo mundo tinha que fechar, era aquela coisa horrível, que ninguém sabia como se proteger, ficava todo mundo em casa, e a economia quebrou, e nenhum socorro para toda essa atividade que dependia da gastronomia, do entretenimento, que quebrou porque não tinha regra, né? E cada governador, imagina você, as emissoras de rádio e televisão do Brasil tiveram que fazer um pool para contabilizar as mortes por dia, porque o governo federal se negava a entregar os dados estatísticos. No cemitério de Vila Formosa, foi feita uma enorme vala comum, com tratores, no Vila Alpina também, enormes tratores escavando, e as pessoas jogando dentro da vala, né? Então, essa história ainda não foi contada. Tomara a Deus nós tenhamos força um dia para traduzir para as próximas gerações o que foi o assassinato em massa do povo brasileiro promovido por Bolsonaro e seus asseclas. Muito bem, Adriano Diogo, eu me lembro bem da tua luta nessa época, na denúncia e na tua indignação. A gente lá no Avesso, a gente conversou com vários especialistas, né? 5 anos se passaram, nós estamos aqui, mas mais de 700 mil pessoas, segundo os dados oficiais, que como você falou, as subnotificações, tranquilamente passamos de mais de 1 milhão de pessoas. Forte abraço, Adriano Diogo, muitíssimo obrigado pela tua participação. Mais uma coisa que eu esqueci, muita gente ficou com sequelas. Houve estados, por exemplo, como o Piauí, que o governador fez um hospital só para a recuperação de sequelados. Nos outros estados não houve esse socorro. Tem gente sequelada até hoje, que não voltou a trabalhar, que não voltou a viver. Entendeu? Esse é o bolsonarismo. Obrigado. Forte abraço, mestre Adriano Diogo. Semana que vem estamos juntos aqui na TVT. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Sobre o caso, inclusive, como ele tem mobilizado Santa Catarina e o país, eu vou chamar para a nossa conversa o Leonel Camazão, vereador do PSOL em Florianópolis. Leonel, é um prazer te receber por aqui. Seja super bem-vindo, bom dia. Quero te ouvir sobre essa mobilização em torno do caso e como você tem visto esse caso. Bom dia. Eu estou sem o áudio do Leonel. Foi. Me ouvem agora, Thalita? Perfeitamente. Sim. Perfeito. Bom dia, obrigado pelo convite aí da TVT. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, o que me chama a atenção nesse caso do Cão Orelha e nos outros casos que a Thalita citou aqui no começo da reportagem é essa grande comoção nacional em torno do tema, mas também é esse entendimento de que cães e gatos são mortos todos os dias. Só não foi filmado e postado nas redes sociais para causar essa comoção, né? Eu acho que essa imagem do Rio Grande do Sul, né? Vocês passaram ela sem áudio, mas eu vi ela com áudio. E é horrível você ver o policial dar um tiro nas costas do cachorro. Não atirou nem para matar, né? Atirou para deixar sofrer, né? É realmente terrível, assim, chocante para todos nós. Eu acho que isso reacende no país um debate aos maus tratos aos animais domésticos, né? Mas a gente também faz um debate, além disso, dos maus tratos aos animais em geral, né? No país, 200 animais são mortos por segundo para a indústria da agropecuária, né? A outra questão que chama a atenção, que foi muito bem colocada aqui pelo colega, é essa coisa da impunidade das classes altas, né? Esses adolescentes, eles são estudantes
do colégio mais caro da cidade de Florianópolis, o colégio de elite da cidade de Florianópolis. Faz um ano agora, 9 de janeiro, nós divulgamos isso. Esse colégio foi condenado porque um professor sofreu homofobia dos alunos. Faz um ano que isso aconteceu. 10, 15 anos atrás, um ex-aluno também desse colégio foi processado por um estupro de uma menina de 13 anos. Ele era filho do dono da afiliada da Globo, na época, em Santa Catarina, né? Caso Sirotes e tal. Então, isso mostra essa sensação de impunidade, né? Familiares serem indiciados porque foram atrás de um porteiro, testemunha, dar de dedo no porteiro, dizer assim, você sabe com quem você está falando? Isso é uma manifestação dessa ideia de que a lei é para os pobres, né? A lei não é para os ricos. Então, isso é um segundo elemento que é bastante importante, que as redes sociais, de certa forma, nos ajudam a evitar essa impunidade dos ricos, como foi do caso Galdino, que foi citado aqui, em que pese houveram condenações, o julgamento foi muito brando na época para a gravidade do crime, né? O índio Galdino morreu, né? Ele morreu. E a terceira questão que eu acho bastante pertinente nesse caso é de como essa mobilização das redes sociais fizeram as autoridades agir, né? A polícia está agindo, o Ministério Público está agindo, mas, ao mesmo tempo, o público nas redes sociais também está praticamente cometendo outros crimes, né? Tem uma enxurrada de fake news relacionada a esse caso, pessoas que não estão relacionadas ao caso tendo a sua foto divulgada como se fossem responsáveis e sendo linchadas na internet, recebendo ameaças de morte. Tem uma juíza aqui de Chapecó que não tem nada a ver com a história e alguém postou na internet que ela era a juíza do caso e ela está recebendo ameaças. Então, as formas, né? Existem fake news sobre a forma que o cachorro foi morto, enfim. Tem uma série de problemas correlatos, né, que estão acontecendo. E o que eu acho que nós, que somos autoridades públicas, a imprensa, o que nós temos que cobrar é que o caso seja apurado e que as punições ocorram naquilo estritamente que diz a lei. Nós também não podemos permitir que esse caso, que é um caso cruel, que é um caso chocante, se torne um combustível para defender justiçamento, para defender pena de morte, para defender redução da idade penal. Nós também não podemos cair nessa armadilha, né? Que é realmente um caso chocante, mas nós, como foi bem dito aqui pela Thalita e pelos demais colegas, eles são adolescentes, eles têm responsabilidade pelo que fizeram, mas a eles também precisa ser dada a oportunidade de não continuarem no crime, né? Precisa ser dada a oportunidade deles pagarem pelo que fizeram, mas também saírem dessa vida de crime, que é o crime da classe alta, mas também é crime, né? Então, isso é o que me chama a atenção no primeiro momento. Eu acho essa questão do justiçamento, dessa busca por justiçamento nas redes, a partir de uma revolta, ok, mas não se justifica. Eu vi muita gente compartilhando a imagem desses garotos, a foto desses garotos nas redes sociais. A gente precisa lembrar que eles são menores de idade, sim, eles são menores de 18 anos. Muitas vezes jovem, né, é chamado de jovem sem ser, né, chamam de marmanjo de jovem para justificar a ação errada. Não é o caso, eles são jovens de fato, é isso. Eles podem ser corrigidos, eles devem ser corrigidos nessa idade que tem. Então, eu acho muito importante lembrar as pessoas sobre isso. São jovens, são crianças que precisam ter uma correção de rota, uma correção de rumo. E se isso não vem por parte dos pais, como a gente já percebeu que não virá, por conta, inclusive, da atuação dos pais nesse caso, deve vir por parte da justiça. E a gente confia que vai funcionar, que vai dar certo. No caso do indígena assassinado pelos jovens em Brasília no passado, isso foi recuperado nesse momento, nada foi feito na época e eles voltaram a praticar outros crimes, isso foi divulgado amplamente. Então é isso, nesse momento, essa intervenção da justiça necessária pode ter efeitos positivos sim, eu acredito nisso pelo menos, Laura. Eu acho incrível o oportunismo de um cara que nem o Nicolas Ferreira, né? Sim. Porque é dessa maneira que esses caras atuam, é na base do punitivismo, né? Então, vamos lá, tem que surrar a criança, tem que pegar e dar castigos exemplares, tem que prender, prisão perpétua, linchamento, o que for. Não é assim que uma sociedade cresce, evolui e aprende. O que precisa ser feito
é a reparação. Então é pegar e propiciar. Eles são garotos ainda, eles têm... E nós que gostamos, que amamos os animais, não podemos entrar nessa seara punitivista, porque é isso, é aquela coisa, olho por olho, dente por dente, no fim vamos ficar todos cegos. Sim. Entendeu? Então não vai ser assim. A gente vai ter que pegar e educar esses meninos e educar os pais desses meninos e fazer com que esses caras façam reparação do tipo indo cuidar de animais doentes durante 2 anos, indo pegar e fazer a faxina no condomínio em que esse porteiro trabalha durante 10 anos. Alguma coisa que esses caras sofrem de um problema seríssimo de empatia. Sim. E é perfeito. isso. É preciso resgatar essa empatia. Provavelmente esses garotos ou não têm cachorro. Sim. Porque quem tem um cachorro fica indignado. Sim. Né? Quem tem um animal de estimação fica indignado. Eu sou vegetariana porque por amor aos animais. Né? Então, eu também penso isso que o vereador falou. A gente fica tão tocado com a morte de um cachorro, mas a gente não fica tocado com a morte de tantos animais que são sacrificados pela indústria de alimentos, a indústria de proteína. Mas tudo bem, não tem problema, a gente vai melhorar. Agora, por enquanto, a gente sabe, tem alguns valores. Um cachorro é o melhor amigo do homem. Fazer isso é uma falta, fazer um crime desse, é uma completa falta de empatia. Sim. Então tem que ser dada a oportunidade desses meninos se apaixonarem por animais e tal, e em uma ação de reparação. Então eu acho, ainda que eles não fiquem apaixonados, eles entenderem que são seres que sofrem, são seres que sentem dor, são seres que merecem respeito, merecem a nossa consideração. Então, eu acho que esse caso ele é muito terrível, porque a gente fala, não vai vir da família a reparação. A família também terá que ser corrigida, pelo bem ou pelo mal. Sim, perfeito. Mais algum ponto, Leonel, vereador? Eu tenho uma pergunta para ele, posso? Pode, claro, Edu. Vereador, os legisladores de Santa Catarina, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal, não têm se notabilizado nesse momento, eu estou falando que evidentemente que é do grupo, ou seja, leis que são aprovadas, pela defesa das minorias, daqueles que precisam ser mais protegidos. E nesse momento, a que vem à cabeça é a mais recente da Assembleia Legislativa, da história das cotas para negros. Né? O que é que o senhor acha? O senhor acha que pode ter alguma repercussão, para além daquelas bobagens, tem que matar, tem que prender, o que o Nicolas falou agora, que tem que bater nos moleques, pode ter mais alguma espécie de reação nos parlamentos, seja municipais ou seja estaduais, que traga um piora para a sociedade a partir dessa coisa horrorosa que a gente viu, por causa do histórico recente? Edu, assim, primeiramente, obrigado pela pergunta, né? Em relação ao Nicolas, né? Eu acho que, primeiro, a gente precisa pontuar que o Nicolas segue fazendo apologia ao crime. Quando você diz que você tem que espancar um menor de idade, agressão é crime, lesão corporal é crime. O linchamento dessas pessoas, por mais que elas sejam culpadas, pode acarretar, inclusive, na morte delas. Matar outra pessoa é crime. Então, o Nicolas segue como ele sempre seguiu, defendendo o crime, porque é disso que ele vive, né? Infelizmente, essa é a realidade. Agora, o cenário aqui em Santa Catarina, em relação à questão dos animais, gerou já rápidas reações, até mesmo mais midiáticas. Já foi aprovada uma lei estadual em defesa de cães comunitários, o prefeito de Florianópolis prometeu inaugurar um hospital veterinário na cidade que vai se chamar Cão-Orelha, mas aí é mais a política respondendo, tentando surfar no debate, assim, né? A política mais da extrema-direita e da direita aqui de Santa Catarina. Agora, claro, o cenário aqui de Santa Catarina, eu diria que nós estamos quase num estado inconstitucional das coisas aqui, né? O nosso mandato vai lançar em fevereiro um relatório. Nós conseguimos mapear todas as leis que agridem direitos humanos em todos os municípios de Santa Catarina e no estado, né, na Assembleia Legislativa, um trabalho aqui do nosso mandato que vai ser lançado em fevereiro, e para denunciar mesmo essa situação, né, porque as cotas agora estão em evidência, nós acabamos de conseguir uma liminar pelo PSOL
derrubando, né, a eficácia dessa lei até que seja julgado, mas também foi aprovado câmera de vigilância para professor, também foi aprovado proibir banheiro unissex, também foi aprovado proibição de propaganda ideológica em sala de aula, que na verdade é uma nova versão de escola sem partido. Então, assim, é um conjunto de legislações completamente sem fundamento, mentirosas, sem respaldo constitucional, que está sendo aprovado aqui toda semana, entendeu, gente? A gente reage naquilo que a gente consegue, mas também falta braços para a gente levar tudo ao judiciário, né? Então, é um cenário bastante difícil, bastante complexo, né? Eu falei isso ontem, né? O Hugo Chávez, né, ex-presidente da Venezuela, inaugurou o termo, né, socialismo do século XXI, e eu acho que o que nós vivemos aqui, que está acontecendo no Brasil, e principalmente nos Estados Unidos, eu já posso dizer que nós estamos no fascismo do século XXI. Vereador, aliás, atualizando essa situação da lei de cotas, em Santa Catarina está suspensa por liminar do Tribunal de Justiça a lei estadual que proibia as cotas raciais em universidades que recebem verbas do Estado. A norma foi aprovada pela Assembleia e sancionada. A decisão liminar da Justiça atendeu a pedido de ação popular e destaca que a proibição contraria entendimentos já consolidados sobre a ação afirmativa no país. O STF também cobrou explicações do Executivo e do Legislativo estaduais sobre essa medida. Vereador, eu queria te ouvir sobre essa medida em específico para saber qual a sua expectativa em relação a essa cobrança que se faz nesse momento e qual tem sido, se você tem percebido, a reação da população de Santa Catarina em relação a isso que foi sancionado agora. Thalita, primeiro dizer que essas ações, né, uma ação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e outra no STF, né, elas nasceram aqui do debate entre nós, parlamentares do PSOL de Florianópolis e também com o deputado estadual Marquito, em diálogo com a direção nacional do PSOL. Essa decisão que suspende, ela é uma decisão liminar, né, ou seja, ela é temporária, mas ela suspende os efeitos da lei. Então, a insegurança jurídica que essa legislação estava trazendo, porque ela não só proibia, ela colocava multa de R$100 mil para as instituições, ela trouxe um problema enorme para as universidades privadas, porque se não tiver cotas, elas não podem acessar o ProUni, por exemplo. Então, assim, nem as universidades querem isso, né? Isso é mera agitação eleitoreira do governador e dos seus aliados em ano eleitoral. Eles sabem que não vai passar, eles sabem que alguém vai questionar na justiça e que vai ser derrubado. E eles fazem mesmo assim, é um uso do Estado de uma maneira muito perversa, né? E se ninguém questionar, fica vigendo esses absurdos que eles aprovam. Então, assim, a nossa expectativa é de que a liminar seja mantida, seja aqui no Estado ou no STF, também foi várias entidades pediram, o PSOL pediu, o PT, a OAB, enfim, entraram com ADIs nesse sentido, e nós esperamos que essa lei seja anulada, né? Como muitas outras já foram aqui em Santa Catarina. Nós também derrubamos a lei de escola sem partido na Justiça. Se não me engano, o Sindicato da Educação derrubou a lei do homeschooling, né, que é o ensino domiciliar, que você não precisa mais mandar a criança para a escola. Então, é uma situação quase que cotidiana nossa aqui de fazer esse enfrentamento a legislações que não estão de acordo com a Constituição brasileira, com as leis federais, que tenta fazer essa ruptura, né? E aí a esquerda recorre ao judiciário, a ditadura do judiciário. Na verdade, não é a ditadura do judiciário, na verdade, é um bando de pessoas sem escrúpulos que estão aparelhando os parlamentos, aparelhando os governos estaduais para descumprir a Constituição. É isso que nós estamos vivendo. Perfeito. Vereador, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui hoje. Bom trabalho por aí, até uma próxima.